Aleluia, graça e paz, meus irmãos, amém? Os irmãos estão felizes pelo fato de estarem na casa do nosso Deus, amém? Meus irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 23. Mateus, capítulo 13, versículo de número 23, que diz assim a palavra do nosso Deus: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outros 60 e outro 30. O nosso tema é tempo de colheita. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 10, que diz assim: Ora, aquele que dá a semente e ao que se semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Louvado seja Deus. É tempo de colheita. Meus irmãos, se nós soubéssemos o trabalho que dá para semear, quem bem sabe disso é um agricultor. Muito embora hoje nós estamos vivendo debaixo de uma profecia de Daniel, que ele escreveu no seu livro desta forma, que nos fins dos tempos a ciência se multiplicará, mas até hoje, para um semeador, para um agricultor, a colheita, a semeadura ainda é algo incerto. Por que incerto? Porque um agricultor, para ele ter uma suposta fartura nesta semeadura, em primeiro lugar, ele precisa de pessoas capacitadas, pessoas que conhecem sobre a terra, e essas pessoas são os engenheiros agrônomos, técnicos em agronomias, precisam de alguns controles, de algumas especificidades para que a colheita seja boa. Mas mesmo assim, eles estão adversos a coisas que infelizmente acontecem. Às vezes quem vive da colheita precisa de uma certa estação. Por exemplo, quem planta uva não pode deixar o sol atingir a uva, senão estraga. Por exemplo, quem planta milho tem uma certa época. Quem planta feijão precisa de água. Por exemplo, quem planta arroz precisa de muita água. Então, a colheita, por mais que ela não seja fácil, é difícil, mas acontece. Por mais que tenha dificuldades, por mais que às vezes alguns agricultores têm perdas enormes na lavoura, sem contar com o fogo que acontece, sem contar também com os ladrões que adentram e roubam as suas riquezas expostas na terra. E quando Jesus ele estava dando esta parábola para os seus discípulos e também para aquela numerosa multidão, cujo está escrito no livro de Mateus capítulo 13, a começar do versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, saindo de casa, ele assentou-se à beira do mar. E a Bíblia diz que
estava ali perto dele uma numerosa multidão de pessoas, juntamente com os seus discípulos. E a palavra do Senhor diz que Jesus adentrou-se num certo barco e se afastou daquela multidão, sentando-se no barco. A Bíblia diz que a multidão ficou de pé e Jesus começou a ensinar várias parábolas naquele dia. Mas a Bíblia só registra essa, a parábola do semeador. Aí que eu entendo uma coisa: tem certos textos na Bíblia que não tem voz. Como assim, Ivo? Não tem voz. Tem certas coisas na Bíblia que não é para nós entendermos. Felizmente só entenderemos quando chegarmos lá na glória, quando nós estivermos face a face com nosso Deus. Aí sim Ele pode nos ensinar. Até porque nesse dia Jesus ele ensinou várias parábolas. Ou seja, a agenda de Jesus estava completa e foi completa. Mas porém Mateus, Marcos e Lucas só escreveu a parábola do semeador. Mas esta já é suficiente para nós entendermos nesta manhã. E essa parábola do semeador, muito embora nós focamos mais nos ouvintes, que nessa parábola do semeador tem 4 tipos de ouvintes, mas eu não vou focar nos ouvintes, mas eu vou explicar. Primeiro ouvinte é aquela semente que caiu à beira do caminho. São aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, a recebem, mas não entendem. Logo vem o maligno, está escrito assim, e arrebata do seu coração. E a pessoa fica à mercê, porque não entendeu, e o maligno vem e arrebata do seu coração. Aqui são as aves que, quando o semeador saiu a semear, ele deixou as sementes caírem à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Segundo ouvinte, cujo a parábola relata, foi a segunda semente que caiu no solo rochoso, no solo onde havia muitas pedras, porém a camada de terra era muito fina. Mas essa semente ganhou vida, essa semente se frutificou, ganhou vida. Mas veio o sol e queimou aquela semente. E aquela semente morreu porque ela não tinha uma profundeza, as raízes não estavam profundas na terra. Assim são aquelas pessoas que ouvem a palavra, que ouvem falar da colheita, a recebem com alegria, mas logo após vêm as perseguições da vida, vêm as tribulações, e esta pessoa não está enraizada, e a palavra é sufocada. E depois Jesus ele falou acerca do terceiro ouvinte, que foi a terceira semente. Primeira, à beira do caminho. A segunda semente que caiu num solo rochoso. A terceira semente, a semente que caiu entre os espinhos. E a Bíblia diz que a semente se frutificou, a semente ganhou vida, mas os espinhos sufocaram a semente e a planta morreu. Assim são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas infelizmente as riquezas da vida não deixam que essas pessoas permitirem que a palavra possa gerar vida nos corações. São pessoas que estão presas às riquezas, às glórias desta vida.
Não é porque a palavra é infrutífera, não. São essas pessoas que não deixam a palavra gerar vida dentro delas. E depois Jesus ele fecha o ciclo desta parábola quando o semeador deixou a semente cair numa boa terra, que na sua oração, resposta do Senhor, terra fértil. Aleluia! São aquela semente que caiu numa terra fértil, numa terra boa, numa terra agradável. E a semente se frutificou 60, a 100, a 30 e a 100 por um. E aí Jesus disse, assim são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que ouvem esta palavra e as praticam, mesmo que aconteça qualquer coisa ou quaisquer coisas, mas a palavra está frutificando dentro do coração dessas pessoas. De uma forma bem resumida, a parábola do semeador é esta. Mas eu não vou focar nos ouvintes, eu quero focar na responsabilidade do semeador. O descuido foi do semeador, que a missão do semeador é botar a semente numa boa terra, numa terra cuidada, onde ele contratou um engenheiro agrônomo, contratou um técnico agrônomo, ou seja, uma equipe especializada para que ele possa ter um bom retorno. Que todo o produtor rural não gosta de ter prejuízo, porque primeiro ele investe um valor altíssimo na terra. Alguns desses agricultores pedem até financiamentos nos bancos, que por sinal, Caixa Econômica, o banco dos brasileiros, Banco do Brasil, mas eu não vou focar nisso, mas eu quero focar no reino espiritual. Mas nós temos uma responsabilidade, meus irmãos. Se nós de fato queremos viver o ano da colheita, precisamos ver como está a nossa semeadura. Esse semeador, cujo a Bíblia não relata o nome, ele teve um descuido. Ele deixou a semente cair à beira do caminho. Segundo, ele deixou a semente cair no solo rochoso. Em terceiro, ele deixou a semente cair num solo espinhoso. E por último, para fechar esta parábola com um desfecho final, a semente caiu numa boa terra. Há muitas pessoas que não conseguem produzir no reino de Deus, porque infelizmente a semente está caindo à beira do caminho. São pessoas que passam anos na igreja, mas não entendem nada. Isso é preocupante. Mas o semeador tem uma grande responsabilidade. Aleluia. Porque carregamos dentro de nós uma semente viva, que é a palavra do Senhor. Assim habite ricamente em vós, em nós, em mim, Cristo Jesus. Meus irmãos, quando a gente não observa a lei da semeadura, a gente não consegue produzir frutos com eficiência. Precisamos buscar de Deus estratégias específicas para produzirmos frutos dignos para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Mas isso preocupou Jesus, porque até mesmo os próprios discípulos não entenderam. Jesus teve que abrir um capítulo à parte e ensinar aos discípulos, rapaz, não dizer, baiano, como é que pode isso, rapaz?
A eles são dados por parábolas, mas a vós foi liberado os mistérios dos céus, porque ouvindo não entende, vendo não enxergam, porque estas pessoas estão com os vossos pensamentos obscuros, estão com os vossos entendimentos tapados, para não entenderem a minha palavra. E a parábola do semeador é tão real no nosso dia, que hoje está nos chamando para um compromisso. Compromisso este é: de que maneira estamos semeando no reino de Deus? E eu não quero falar acerca de frutos, acerca de manga, acerca de uma jaca, não. A nossa importância no reino de Deus é para ganharmos vidas para o louvor da glória dEle. Eu contei aqui um testemunho hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, que todo o meio-dia se ajunta eu, um irmão, Rafael, servo de Deus, irmão nosso, e mais um amigo de uma certa religião, que por respeito eu não vou dizer aqui, mas religião essa que não ouve ninguém. É aquela religião que só a dele que acerta, as demais estão todas erradas. E este colega tem passado por um momento muito difícil mesmo, sabe? Está numa vida, numa total miserabilidade, está se divorciando, financeiramente está destruído, emocionalmente está todo acabado, vive de aluguel, vive tomando empréstimos em cima de empréstimos, até para se alimentar, sabe? Uma vida terrível. E ele chegou para mim e disse: ô Ivo, eu estou conhecendo uma pessoa, e essa pessoa está me levando para uma certa igreja, e lá eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. Eu disse: olha, é coisa boa, até porque a religião dele, eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa, mas nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, tem sentimentos, ele fala. Eu disse: olha, faz a obra, Senhor. Aí semana passada ele chegou para mim e disse: ô Ivo, a minha vida está muito difícil. Eu cheguei para ele e disse: irmão, você precisa pedir direção a Deus, porque da forma como você está indo aí, a sua vida não vai melhorar. E nisso eu estava conversando com Rafael, eu disse: Rafael, a gente precisa chegar para fulano e dizer que ele precisa ter um encontro com Deus, porque desta forma a vida dele não vai mudar. Mas todo meio-dia a gente fala de Jesus. Um garfo na boca, Jesus sendo pregado. Um copo de água, Jesus sendo pregado. Um copo de refrigerante, Jesus sendo pregado. E ele ouve. E ele chegou para a gente e disse: Rafael, eu quero visitar a sua igreja. Eu disse: olha, a semente tem sido lançada. A minha semente, eu tenho me preocupado em não deixar que a minha semente caia à beira do caminho, e muito menos cair numa terra espinhosa, e muito menos cair numa terra que tenha pedras, mas eu tenho me esforçado para que a semente do Senhor brote numa terra fértil, e o nome dele seja glorificado e exaltado. Mas para nós produzirmos este fruto na presença do Senhor, precisamos estar ligados na videira, que é Jesus Cristo. Mês passado eu peguei uma corrida com Uber. Eu até sempre eu conto na escola bíblica dominical. Fomos ao shopping. Todo mundo aqui fica triste. Parece que eu não sou a única pessoa diferente. Quando perde a corrida, o motorista cancela. Disse: oh meu Deus do céu, fácil não. Mas eu disse para Tati: Tati, calma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E chegou um motorista chamado Florisvaldo. Aí quando nós adentramos no carro,
já senti aquele clima diferente no carro, sabe? Um carro com cheiro ungido. Eu disse, rapaz, esse irmão é crente. Eu fiquei na paz. E ele estava passando, no carro estava saindo um louvor de Matos Nascimento. Eu disse, esse irmão é crente. Aí eu disse, rapaz, Matos Nascimento aí, eu conheço. E aí conversa vem, conversa vai. Rapaz, eu sou cristão, irmão. Eu disse amém. Aí no meio do caminho ele, contou para a gente um testemunho. Ele disse, meus irmãos, eu aceitei uma certa corrida e adentraram 2 jovens no carro. Estes jovens estavam armados e quando chegou no certo percurso, um deles tirou a arma da cintura, foi uma pistola e eles iam me assaltar. Mas eu era um tipo de pessoas que ia para a igreja. Na minha família tem pastores, eu escutava de Jesus, ouvia as pregações de Jesus, mas nunca queria compromisso com Jesus. Mas eu tenho certeza que a família dele estava brotando nele a semente. E um dia, essa semente ia frutificar no coração dele. E nesse dia do assalto, quando ele viu que o clima já estava ficando tenso, pesado, que ele ia ser assaltado, ou supostamente ele poderia perder a sua própria vida, ele, sem ser crente, começou a falar de Jesus para aqueles 2 jovens, um com a arma na mão, e o que estava com a arma na mão ficou agoniado. Eu vejo como Deus fazendo a obra, Deus impedindo essa obra do mal. E aí um deles chegou para ele e disse, vem cá, você é protestante? E ele, sem ser, ele disse, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou cristão. Resumindo, Deus não permitiu que ele fosse assaltado. Os 2 desceram do carro, apesar que ele não recebeu o valor da corrida, mas ele recebeu o valor maior, que foi o livramento do Senhor. Aqueles 2 malfeitores foram embora. Ele parou o carro num certo local, se ajoelhou, orou ao Senhor, agradecendo pelo livramento, contou isso para a família, chegou na igreja, o pastor fez o apelo, ele confessou a Jesus e está aí servindo ao nosso Senhor. Nisso, quando o carro parou aqui, na porta dessa igreja pentecostal, Deus disse, ore por ele. Oramos por ele. Rapaz, foi um poder de Deus dentro do carro, sabe? Aquele texto que, e tendo Salomão acabado de orar, desceu a glória de Deus naquele carro. Meus irmãos, foi uma graça divina que desceu dentro daquele carro que eu nunca, Deus, o que é isso? Foi a minha melhor corrida que eu tive de Uber. Sabe por quê? Eu estou me esforçando para frutificar. Eu estou me esforçando para colher frutos na presença do Senhor. Mas nós precisamos ter o cuidado para não deixar a semente cair à beira do caminho, no terreno rochoso ou no terreno espinhoso, mas nos cuidarmos para permitirmos que a semente do Senhor caia numa boa terra e produza frutos. Mas para que esta semente caia numa boa terra, nós como igreja do Senhor precisamos estar disponíveis para o nosso Deus, porque Deus, Ele quer nos usar, porque Deus, Ele quer nos capacitar, porque Deus, Ele quer nos capacitarmos para vivermos a vontade dEle aqui nesta terra. E se for possível, é possível vivermos as coisas dos céus aqui na terra, meus irmãos. Mas para isso eu aprendi uma coisa, que existe um tempo e um lugar para a cura. E
Da mesma maneira, existe um tempo e existe um lugar para Deus começar a trabalhar na nossa vida. E o tempo não é ontem, o tempo é hoje. Deus anseia operar prodígios e maravilhas através da nossa vida, para que desta forma nós possamos frutificar no reino dEle. Porque tudo é para Ele. Já dissera João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este homem é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de tirar as sandálias dos teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Já fomos batizados, já recebemos o Espírito Santo. Precisamos nos encher a cada dia mais do Espírito Santo. Mas para nós nos enchermos mais e mais a cada dia do Espírito Santo, precisamos estar na palavra dEle. Se encher do Espírito Santo através da palavra. Mas esse semeador, ele deixou a semente cair à beira do caminho. Ele não teve o cuidado específico. Mas mesmo assim, Deus, para fechar esta parábola com um cenário maravilhoso, Ele permitiu que a última semente caísse numa terra produtiva, numa terra louvável, onde produziu frutos, que uns produziram 30, outros 100 e a outros 60. E a pergunta desta manhã é: como tem sido a nossa semeadura? Será que eu estou semeando de qualquer forma? Será que eu estou semeando de qualquer maneira? Será que eu estou me preocupando em semear a palavra do Senhor de uma forma correta? Porque muitos querem produzir, muitos querem semear, mas poucos se preocupam com a maneira correta e exata de semear no reino de Deus. As coisas não são tão fáceis como nós imaginamos. Não são tão fáceis. Mas Deus, Ele escolheu a igreja. E da mesma forma como Ele escolheu a igreja, Ele disse, através de Jesus, assim: eis que eu vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões. Se beberes algo mortífero, dano algum o fará. E antes de ser assunto aos céus, Ele disse: eis que eu derramarei meu poder sobre toda a igreja. E vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E esse mesmo Espírito Santo já está dentro de nós. E precisamos entender de que forma, aliás, de qual maneira estamos semeando no reino de Deus. Mas muito embora tem pessoas diversas, tem pessoas que ouvem a palavra e não entendem, o maligno vem e arrebata. Existem pessoas assim. Mas muito embora existam pessoas que ouvem a palavra, mas as riquezas da vida sufocam. Mas muito embora tem pessoas que são semelhantes à semente que caiu no solo rochoso, que aceita a palavra com alegria, mas vem as tribulações, e essa pessoa permite que a eficácia da palavra vá embora. Mas a responsabilidade é também do semeador. O semeador precisa estar preparado para semear numa boa terra. Por mais que nós encontremos terras diversas por aí afora, mas o semeador precisa estar preparado para semear na presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz: uma comida eu tenho para vos dizer,
que a minha comida, João 4,34, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Os campos já estão brancos, mas na verdade são poucos os semeadores. Por que são poucos? Porque tem muitos, mas poucos se alistam. São muitos, não são poucos semeadores. Tem muitos semeadores, mas poucos se alistam. Aqueles que não se alistam são aqueles que estão preocupados com as suas próprias riquezas. São aqueles que estão preocupados com seus status quo. São aqueles que estão preocupados em ser. São aqueles que estão preocupados em ter. Mas aqueles trabalhadores que estão trabalhando para o reino de Deus são aquelas pessoas que colocam a sua própria vida em favor de Jesus, mesmo que estejam diante da morte. Mas tenha a coragem de dizer como Pedro disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e aprendido, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele Pedro, judaizante, mas logo após ele entendeu parte da lição da EBD, que Deus não faz acepção de pessoas. O foco desta manhã é como nós estamos semeando. Todo mundo quer colher. Todo mundo quer ser o primeiro na colheita. Olha, irmão Ivo está colhendo. A irmã Nilce está colhendo, amém. Mas de que forma eu estou colhendo? Na presença do Senhor. De que forma, de qual maneira vai vir esses frutos? Vai depender muito da nossa responsabilidade. Vai depender muito de qual maneira nós estamos semeando na presença de Deus. Estava acontecendo uma divisão na igreja de Coríntios. Outros dizem: eu sou de Paulo. Outros dizem: eu sou de Apolo. Mas a Bíblia diz: mas é Deus que dá o crescimento. Mas é Deus que realiza o querer, tanto o efetuar, segundo a boa vontade dele. Lance a semente, meu irmão. Ivo, lance a semente. A obra que faz é Deus. Nosso dever é lançar a semente no momento específico. Pedir a Deus aquilo que Edson falou pela manhã. Habilidade, os dons específicos para ser usados no momento certo, para o louvor da glória dele. E essas cadeiras estão vazias é porque eu não estou frutificando. Eu não vou apontar aqui para ninguém, mas essas cadeiras estão vazias é porque isso é resultado da minha semeadura. Cada um toma a sua parte para si. Essas cadeiras deveriam estar lotadas de pessoas, mas não está, porque eu não estou semeando da forma e da maneira como Deus quer. Porque lá em 2004, na virada de 2003 para 2004, eu confessei a Jesus aqui nesta igreja, recebi o Espírito Santo, fui batizado pelo Senhor, e de lá até hoje, quantas almas eu ganhei para Jesus, para que ocupassem essas cadeiras. Se elas estão vazias é por causa de mim, porque eu não estou dando a leal credibilidade para a semeadura, meus irmãos. Era para a minha família estar aqui, era para os meus colegas estarem aqui, era para aquelas pessoas que estão aí, nos desprazeres do mundo, usando drogas, fazendo coisas vis, se prostituindo, vivendo os desprazeres da vida. Isso é culpa minha, porque eu não estou semeando. Talvez eu estou deixando a semente cair à beira do caminho. Talvez eu, como semeador, eu estou deixando a semente cair no solo espinhoso. Talvez eu, como semeador, eu estou deixando cair a semente no solo rochoso. Mas Deus, nessa manhã, nos chama para uma responsabilidade, para lançar
lançarmos a semente com eficiência e com visão e discernimento, para que no momento dele, essa semente possa frutificar e o nome dele seja glorificado e exaltado. A palavra está sendo dura, mas eu aprendi uma coisa com um certo pastor: se Deus não falou comigo, eu não posso falar com vocês. Eu até falei isso na RBD. Primeiro Deus fala com o pregador, ele recebe as pancadas de Deus, recebe os murros de Deus, e da mesma forma com os levitas. Os levitas recebem a instrução do Senhor, a correção do Senhor, e vêm aqui na frente, dispostos, abertos, para receber e transmitir aquilo que Deus quer que ele transmita. Mas este é o enredo da parábola do semeador. Que Deus possa ainda nesta manhã continuar falando aos nossos corações através dessa parábola do semeador. E se Deus permitir, em outros momentos oportunos eu posso voltar aqui de novo e explicar mais sobre algumas especificidades desse texto, que muito embora eu foquei no semeador, mas tem também aquele que recebe a semente, aquele que recebe a semente que deixou cair à beira do caminho, aquele que deixou a semente cair no solo rochoso, aquele que deixou a semente cair no solo espinhoso. Mas eu acredito que a responsabilidade maior é do semeador, porque se ele não semear a semente, o fruto não cresce. Se o fruto não crescer, ele não vai colher. Se não colher, vai ter prejuízo. Mas que Deus possa continuar falando conosco nesta manhã. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, e a glória é tua, Senhor, e a alegria é nossa. Senhor, nos ensina, Senhor, a semear com eficiência na tua presença, Senhor. Deus, são tantas pessoas querendo semear, às vezes tem até força de vontade, Senhor, às vezes tem até disposição, mas às vezes faltam estratégias, e por faltar estratégias, as sementes caem à beira do caminho, as sementes caem no terreno espinhoso, em um solo rochoso. Mas a vontade do Senhor é, Deus, que da mesma forma como o Senhor disse, assim será a palavra que saísse da boca do Senhor. Ela não voltaria vazia, mas antes faria aquilo que lhe apraz e prosperaria naquilo que o Senhor a designou. A vontade do Senhor, a vontade de Jesus, é que a semente dele possa cair numa boa terra, Senhor, e possa frutificar. E essa terra, Deus, são os corações das pessoas. Deus, poucos são os semeadores, Senhor. São muitos, mas poucos se alistam, Deus. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Deus, a todo instante, vidas estão morrendo, vidas estão sendo ceifadas. Mas Deus nos dá a oportunidade, Senhor, para onde nós estivermos, buscarmos coragem, resiliência do Senhor, para falarmos de Jesus com autoridade, Senhor, com ousadia e com intrepidez no Espírito Santo, falar de Jesus aonde nós estivermos, porque o nosso papel é falar de Jesus, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, que a tua palavra, que eu já vinha meditando esses dias, falou ao meu coração, que possa falar ao coração da igreja também, Senhor. Prepara-nos para nós estarmos aqui pela noite,
adorando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Concede-nos o livramento necessário para o louvor da Tua glória e livra-nos de todo mal. Leva-nos em paz aos nossos lares, em segurança, repreendendo todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Que toda arma preparada contra nós não prevaleça, porque o Senhor dará ordem aos Teus anjos para que nos guardem em todo o nosso respeito e para que o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado. Continua conosco, Senhor, nesta manhã. Nós te agradecemos por este momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.